obrigado porque Tu és bom. A Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, por mais um encontro, Deus. Por mais um momento na Sua presença, Pai. Nós Te louvamos porque Tu és bom. A Sua misericórdia dura para sempre. Nós Te celebramos porque ninguém se compara a Ti, Deus. Temos mil razões para Te render obrigado. Infinitas razões para Te dizer, Deus, Tu és bom. Que a honra e glória volta somente para Você, Deus. Papai, mais uma vez nesse momento entregamos tudo nas Suas mãos. Pai, permita-me que eu pregue a Sua palavra com ousadia e poder. Enquanto o Pai estende a Sua mão para curar e para restaurar. E para que se faça sinais e prodígios. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Uma linda salva de palmas para o Senhor, amém. Cumprimenta o teu irmão que está ao seu lado. Diga para ela, Pai do Senhor. João, faça-me só melhor, amém? Faça melhor isso. Glória a Deus por isso. Dê-me som, dê-me retorno, por favor. Graças a Deus. Vou tomar seu assento. Eu agradeço a Deus pela sua vida, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te faça bem no nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia memorial para todo mundo que é cristão. Segundo alguns calendários judeus, testifica, é usado como dia da ressurreição. E eu queria, de forma muito resumida, mas não muito profunda, de forma muito resumida, falar um pouquinho sobre o que vem na tua mente quando você olha para a cruz. Qual é a primeira ideia que vem na tua mente quando tu olhas para a cruz? E qual é a primeira ideia que vem para você quando falam da ressurreição? Não vou ser tão profundo hoje, mas vou ser, não sei também se é superficial, mas vou ser só no meio, entre o profundo e o superficial. Porque parece que quando nós falamos da cruz, vem vários sentimentos. Mas o que para ti, quando tu olhas para a cruz, qual é o primeiro sentimento que vem no teu espírito? O que a cruz representa para você? Eu estava a imaginar para mim mesmo, a se fazer essas perguntas. Se olhar para a cruz, qual é a primeira coisa que eu vou ver na cruz? Qual é o primeiro sentimento que me diz a cruz? Porque judeus olhavam para a cruz, também tinham outro sentimento. A Bíblia diz que quando os judeus olhavam, eles estavam à espera de um sinal. Os gregos estavam à espera de algo maior, porque eles tinham o seu apego no conhecimento. Mas quando tu olhas para a cruz, qual é o primeiro sentimento que vem no teu espírito? O que a cruz representa para você? Hoje, o que a cruz diz para você hoje? Ok, então eu queria um pouquinho analisarmos o cenário da cruz. Acho que não vou ter tanto tempo, mas vamos ver. Mateus capítulo 27, versículo 45. Ok. Ao meio-dia começou a escurecer. Ele está a contar o cenário todo que aconteceu naquele dia. Jesus na cruz disse, ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. O cenário que aconteceu quando Jesus foi levado à cruz, disse ao meio-dia, começou a escurecer. Ficou 3 horas, escuridão total. Versículo a seguir. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, lema sabatani. Eu quero... Bom, põe-me a cefa aqui. Depois vamos voltar ali. Perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta ou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus tinha que dizer isso? Porque na cruz, Jesus se tornou pecado. É a primeira vez que Jesus vive a experiência de Deus estar ausente dele.
É a primeira experiência de Jesus a experimentar que o Espírito Santo não está comigo. Estou totalmente sozinho. Nunca te esqueças, Jesus na cruz se fez pecado no teu lugar. Jesus totalmente pecador. Totalmente o pecado do mundo foi imputado nele. Então não tinha como coabitar o Espírito Santo com ele. Ele disse: Jesus, Deus meu, por que é que tu me abandonaste? Versículo a seguir. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Versículo a seguir de novo. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Continua. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Continua. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Ok. Agora vamos ver o cenário que começou a acontecer depois disso. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. De alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Tudo aquilo aconteceu naquele cenário. Muitos que dormiam foram ressuscitados. Versículo a seguir. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Olha, houve dois cenários. Primeiro eles ressuscitaram, mas eles não subiram. Disse, quando Jesus morre, ele vai lá. Eu gosto como Paulo disse, ele foi abrir as cadeias. Pregou para aqueles que estavam lá embaixo. E Colossenses diz muito bem esse cenário. Depois pegou Satanás, amarrou ele, fez um espetáculo lá no inferno. No inferno Jesus não foi só... Sabia que Jesus foi no inferno, não é? Não sabiam disso. Bom, a primeira pessoa que foi no inferno, voluntariamente, chama-se Jesus. Agora, se você também no inferno voluntariamente, já não sei porquê. Porque alguém já se fez pecado e foi no inferno no teu lugar. E ele vence Satanás no inferno, fez um espetáculo. Pegou Satanás, lhe amarrou, começou a lhe levar. Paulo diz, esclarece isso muito bem, como os romanos, quando venciam uma terra, pegavam seus escravos, amarravam ele e lhes traziam na cidade para todo mundo ver. Então Jesus, quando foi no inferno, venceu Satanás, amarrou Satanás, fez um espetáculo público lá. E quando ele fez isso, disse, todos aqueles que morreram em Deus, não em Cristo, porque Moisés não morreu em Cristo, Eliseu não morreu em Cristo, eles morreram em Deus. Aqueles santos todos que morreram em Deus, ressuscitaram, mas só que não subiram. Diz, saindo do sepulcro depois da ressurreição, diz agora, depois da ressurreição dele, entraram na cidade. Primeiro, os sepulcros se abriram, eles. Agora, para entrar na cidade, era necessário também Jesus ressuscitar. Agora, esse cenário todo, que aqui está bem resumido, aqui resume muito bem. O que a cruz representa para você? Eu comecei a pensar para mim mesmo, se eu me fizesse essa pergunta, o que a cruz representa para ti? Qual é o sentimento que você tem quando tu olhas para a cruz? Qual é a primeira expressão que vem no teu coração quando tu olhas para essa cruz? O que significa para você? Não é para nós. Personaliza a cruz para ti. Porque nunca te esqueça, se você fosse o único pecador no mundo, Jesus mesmo assim viria para morrer por causa de ti. Você se lembra quando ele contou a história, disse que alguém tinha 100 ovelhas, perdeu um, disse, deixou os 99, foi à busca de um. Ele estava a dizer, se você se perder, mesmo assim eu vou à tua busca. E eu comecei a pensar no meu espírito. O que a cruz representava para mim? A primeira coisa que veio no meu espírito é o seguinte. A cruz para mim, a primeira expressão é o seguinte. Alguém tomou o meu lugar e respondeu pela minha culpa. Se você olhar para a cruz e diz, realmente alguém tomou o meu lugar e respondeu pela minha culpa. Alguém inocente. Alguém tomou o meu lugar e respondeu pelas minhas culpas. Isaías capítulo 53. Isaías explica isso muito bem. No seu versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo a seguir. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
Aquilo que ele não fez, alguém assumiu aquilo. Imagina que você é que mataste, mas alguém tão aparecido contigo diz: não, não foi ele, eu é que matei. Você mesmo sabe que eu é que matei, mas alguém está assumindo a tua culpa. E está dando provas para eles: não, fui eu que matei. O teu aborto Jesus assumiu na cruz. Ah não, eu falsifiquei uma fatura. A tua falsificação, Jesus assumiu como fosse. Então como se fosse ele que falsificou. Alguém respondeu pela tua culpa. Você que um dia traíste o teu marido, disse, mesmo assim ele recebeu essa vergonha. Ele tomou sobre si. Tomou sobre si. Disse, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está vendo? Essa paz que você tem, alguém aceitou ser atribulado para que você tenha paz. Alguém aceitou isso tudo. Essa consciência tranquila que você tem. Quando você comete algo grave e pede perdão a Deus, Deus aceita. Diz, alguém fez isso. Tu achas que nós hoje temos essa consciência limpa quando tu cometes algo? Fala, Deus me perdoa. Alguém fez isso por nós. Entenda, ninguém é santo pelo seu próprio esforço. Ninguém tem essa consciência tranquila, a dormir com calma, porque não, eu sou melhor. Não, alguém assumiu isso. E eu gosto, entenda, quando Isaías teve essa profecia, era 700 anos antes. 700 anos, Deus lhe mostrou essa profecia. Alguém está a morrer por um povo. Alguém está a aceitar as culpas desse rei verdadeiramente. Ele tomou sobre si. Se isso não ficou claro para você, vamos ver isso em Romanos capítulo 5. A partir do versículo 6. Eu disse que apenas resumir. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, põe-me NVI ou NTLH, se for melhor, uma versão mais clara. De fato, quando nós não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Versículo a seguir. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Põe-me NVI, para ficar mais claro. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo a seguir. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos quem? Quando você olha para Cristo, alguém morreu no meu lugar. Apesar de eu matar, apesar de eu roubar, essa pessoa aceitou a minha natureza como eu sou. Então a cruz demonstra para nós a expressão do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Você é cristão porque alguém aceitou morrer por você. O que torna a vida cristã claro e forte é que alguém aceitou morrer por nós. Paulo disse, quando eu vim ter com vocês, não vim com palavras persuasivas, então de sabedoria humana. Nada eu queria saber senão Cristo, aquele o crucificado. Disse, nada mais é acerca de Cristo o crucificado. Disse, o evangelho da cruz para muitos é loucura. Mas por que é loucura? É porque alguém aceitou de forma voluntária aceitar a culpa de alguém. Imagina num tribunal. Nós temos um cenário que uma senhora mandou matar o seu esposo, ele e o filho combinaram, mataram o esposo, cortejaram ele. Aquilo foi tão grave na cidade de Luanda. Agora imagina você assumir que não fui eu que matei. A senhora está a te olhar, mas a senhora também disse, não, fui eu que matei. E ele traz as provas, diz, não. E o tribunal olha para ti e diz, mas a acusação veio dele. É acerca dela, mas como é que tu dizes? Diz, não, fui eu que matei. Está aqui as provas, vejam os vídeos. Todos os vídeos mostram que não, realmente não foi essa senhora. E a senhora sai, mas continua a te olhar. Sou eu? Ou estou morta ou estou viva? É exatamente esse cenário que aconteceu. Diz que enquanto nós éramos pecadores, Cristo aceitou morrer por causa de nós. Então a cruz para ti é a expressão do amor de Deus. Alguém aceitou a minha culpa. A segunda coisa que a cruz representa para mim, a cruz é a expressão da vontade e do desejo ardente de Deus
em nos santificar ou justificar. A expressão da vontade e do desejo ardente de Deus é nos santificar / justificar. Isaías 53, no seu versículo 6. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Põe-me Asaf aqui. Asaf explica com palavras boas. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho. Quer dizer, cada um tinha a sua forma de fazer as coisas. Cada um tinha a sua forma de pensar, de agir pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Fez cair sobre. Quer dizer, Deus pegou toda a iniquidade e imputou. Qual era o desejo tão ardente de Deus em nos salvar? Entenda, quando Deus fez isso, você nem estava nascido. Nem o teu pai, nem teu avô, nem avô, nem avô de avô, de avô, de avô. Mas Jesus já estava pensando, Deus já estava pensando em ti. O desejo ardente de te salvar pegou todo o pecado, imputou sobre Cristo. Pegou a iniquidade, imputou. Sabe, a iniquidade é o pecado que está alinhado ao DNA da pessoa. Imputou isso sobre Cristo. Qual desejo ardente Deus tinha para nos salvar, para nos justificar? Agora vai para o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Quer dizer, há um desejo de Deus de moer, de fazer sofrer. Por causa de ti, Deus tem que fazer sofrer Cristo. Você se lembra quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava a ver o sofrimento. Estava a ver o quão difícil ele está na cruz, passar essa vergonha. E a Bíblia diz que maldito é aquele que está pendurado no madeiro. Mas ele aceitou por causa de você. Deus não te ama quando você diz: não, eu acho que Deus está comigo porque esse dia não está a pecar. Antes de você mesmo pensar em Deus, Deus ainda pensava em ti. Nós não temos mais amor de Deus, mas Deus tem mais amor para nós. Diz: quando você ainda era pecador, eu já tinha morrido por causa de ti. Então quando tu olhas para a cruz, a primeira expressão: alguém se colocou no meu lugar. A segunda coisa: o desejo ardente de Deus é me santificar. Deus tinha tanto desejo, pegou tudo que eu poderia pecar no futuro, colocou já logo em Cristo. Ok, outra coisa que explica melhor isso, Efésios capítulo 2, no seu versículo 1. Volta ainda um pouquinho. Ok, no mesmo. Agora, qual é a versão que eu vou colocar? Volta no capítulo 1, no último versículo, para dar. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Agora vai para o capítulo 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Vocês estavam mortos. Ok, versículo a seguir. Nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo a seguir. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza você merece a ira de Deus. Por natureza pecaminosa, você merece ser culpado. Versículo 4. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nunca diga: eu já não sinto, acho que Deus já não me ama. Amor de Deus não se sente, se crê que Deus nos ama. Não, entenda, o amor de Deus não diminuiu por causa dos teus erros. Porque muita gente pensa: eu acho que Deus já não me atende. Antes de você conhecer a Deus, Deus é que morreu. Jesus já morreu primeiro por causa de ti. Colocar essa mente: Deus não me ama, porque agora eu pequei, porque agora eu fiz isso, eu acho que o Espírito Santo me deixou. A minha pergunta sempre foi essa: foi aonde? E quando é que você sabe que ele te deixou? E quando é que ele vai voltar? Como é que ele volta? Assim vais fazer o que para ele voltar? Se quando ele entrou você não fizeste mesmo nada. Agora, por que você acha que não? Ele foi?
Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Versículo a seguir. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça nós somos salvos. Então a cruz era o desejo ardente de Deus de nos salvar. Ele tinha vontade disso. Eu tenho vontade deles estarem ao meu lado. Então o que eu tenho que fazer? Jesus morre, vou imputar tudo sobre você. E vou santificar ele. Você não é santo porque você não peca. Você é santo porque alguém se fez pecado no seu lugar. Se isso não ficar claro para você, você vai colocar toda a tua santidade nos teus atos. Não. Você não é santo porque você não é peca, não. Você é santo porque alguém qualificou-se como pecador e pegou a sua natureza e entregou para você. Isso porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único. Qual é o mundo? Não é o mundo de cristão que Deus amou. Quando a Bíblia coloca Deus amou o mundo, está falando do pecador. Deus amou o pecador de tal maneira. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado ele aborrece, mas o pecador ele ama. Deus amou o pecador de tal maneira e se deu logo o seu Filho. Então, antes de você ser cristão, Jesus já estava morto no teu lugar. Estava tudo preparado. Basta você apenas crer. Isso vai ser imputado para você e fará parte da tua natureza. O que a cruz representa também para mim? O terceiro ponto. A cruz representa para mim a garantia do livre acesso a Deus. Tenho garantia do livre acesso para Deus. A garantia do livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Porque no lugar santíssimo só entrava lá o sumo sacerdote. Nós não estávamos qualificados para tal, disse, mas pelo sangue de Jesus, eu tenho a plena confiança de entrar no lugar santíssimo. Já não preciso de alguém ser o meu intermediário para pedir a Deus acerca de mim. Tenho livre acesso agora, por causa do sangue de Cristo. Versículo assim. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quer dizer, o corpo quando se rasgou, ou seja, o véu quando se rasgou, para nós era apenas o véu, mas Paulo está dizendo, era o seu corpo. Era o rasgar do seu corpo, que nos deu acesso ao Pai. Por isso que Cristo sempre disse, ninguém vê o Pai, ninguém vai ao Pai, se não passar por mim. Tu não tens como chegar ao Pai se tu não passas por Cristo, porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Versículo a seguir. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Último versículo. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Livre acesso para Deus. A cruz, quando tu olhas para a cruz, como se não, livre acesso. Alguém tem que trazer o seu animal quando pecasse anualmente para que alguém colocasse. Ou seja, você colocava a tua mão sobre o animal vai se identificar com o teu pecado. O animal recebe a tua natureza, mas só por um tempo. Mas Cristo fez isso eternamente. Quando Cristo morre, Ele se identifica com o teu pecado, se identifica com os teus erros eternamente. Há outros versículos que você vai ler em casa para reforçar. Não, mas isso aqui é bonito. Tenho que ler Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Versículo a seguir. Contudo, agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante de dele. Sabe quando Jesus morre, quando Ele ressuscita, sabe o que Ele fez? Amado, por um instante. Sabe o que Ele fez? Ele chegou no céu. Como te chamas?
É um cenário bonito isso. A cruz nos ensina bastante. Ele chega no céu e diz: Deus, esse é o Patrício. Ele chega no céu e diz: para nos apresentar a Deus. Sabe o que ele... Então, como é que ele te apresenta? Ele diz: Deus, esse aqui é um homem sem culpa. É um homem livre de toda acusação. Jesus não pode mentir a Deus. Não tem como chegar a Deus e dizer que esse homem é sem culpa. Diz: a partir de hoje, Deus, está vendo esse homem? É sem culpa e está livre de qualquer acusação. Essa coisa porque o diabo começa a te acusar, Deus não te perdoou. Como é que você aceita isso? Se Cristo, quando ressuscita, quando leva o teu nome no céu, há um novo registro para você. Antes de você entrar no céu, já existe um novo registro para você. Cristo disse: alegrai-vos que vosso nome esteja escrito onde? No livro da vida. Quando é que ele fez isso? Você pensa quem escreveu esses nomes? Quem levou esse registro no céu? Quem disse que você era sem culpa? Foi Jesus. Disse: olha, por meio da morte, para apresentá-lo diante dele, santos, sem culpa e livre de toda acusação. Diga ao seu irmão: tu não tens culpa nenhuma. Eu sei que há esposos que até a mulher já lhe deu nome. Mas sabe que não é o nome que Cristo te deu. O nome que os homens vão te dar com base nos seus erros não é o nome que Cristo te deu. Não há nenhum erro seu que é maior do que o amor de Cristo para contigo. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a tua forma de olhar no teu irmão, a tua maneira, não, eu não acho que ele mudou. Qual é o grau que você mede a mudança de alguém? Com base na tua? Nós medimos a mudança das pessoas com base na nossa fé. Ou seja, você acha que ele é santo com base na tua santidade? Quem garante que você é santo? Me fala, quem garante que você é santo? Qual é o qualificador da tua santidade? Como é que você consegue medir a santidade do outro? Às vezes olhando para o outro e dizem: eu sou pecador, mas os teus pecados são grande. Tipo, o pecado do outro, tipo, você, teu pecado é grande. O teu pecado é pequeno. Como se Deus olhasse para o pecado grande e disse: Jesus disse, esse pecado grande é assim, Deus, não vou morrer. Para esse só que não ofende, vou morrer por esse. Mas esse aqui é muito grande, ela ofende muito. Não vou morrer. Esse aqui já matou. Jesus, não vou morrer. Deus, esse aqui não. Quando ele morre, através do seu corpo, ele fez uma expiação. E chegou a Deus e disse: Deus, há um novo registro para todo mundo que eu morri por eles. Qual é o registro desse? Eles são inculpáveis, irrepreensíveis. A partir de hoje, quando eles se apresentarem a ti, não olha para eles como culpado. Não ouve eles como culpado, ouve eles como inocente. Então, quando Deus olha para você, não te olha como culpado. Porque alguém disse que eles não são culpados. Deus é fiel a ouvir Jesus. Disse: Pai, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Nunca te esqueça que Deus ouviu a Jesus quando disse: a Maria não é culpada. Quando tu dizes Deus me perdoa, a minha pergunta é: quando é que Ele te perdoa? Tu achas que Deus está naquele lugar? Abel disse: me perdoa. Te perdoa. A Joana disse: me perdoa. Deus está fazendo esse trabalho. O perdão foi feito de uma única vez. A Bíblia diz assim: aproximemo-nos ao trono da graça. Para quê? Receber misericórdia. Não é para você pedir, diz: receba-o. A palavra misericórdia é a mesma coisa como perdão. Receba a misericórdia. Deus me perdoa e eu recebo o meu perdão pela fé. Muita gente não tem essa consciência. Deus me perdoa, Pai, eu cometi pecado. Não, nunca diga: Pai, eu sou um pobre pecador. Não, tu eras antes de aceitar Cristo. Depois de aceitar Cristo, você é filho de Deus. O teu filho, quando erra, você vai: a partir de hoje você não é mais meu filho. Não, apenas errou, é teu filho sempre. É a mesma coisa, quando você erra, diga: Pai, eu errei. Perdoa-me, Senhor. Eu rasgo meu coração a ti. Perdoa-me, Pai, perdoa-me. Sabe o que te faz você a chorar toda hora, a cair no chão? Pai, me perdoa.
Não é porque Deus não quer te perdoar. É a tua consciência que está pesada. Eu sei, é a tua consciência, não é outra coisa. A pessoa que tem maior disposição em te perdoar chama-se Deus. A pessoa que tem boa disposição em ganhar você chama-se Jesus. Contudo, agora ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante dele santo, sem culpa, livre de toda acusação. Já são quantos pontos? 3, não? Já vamos a terminar. Depois leia em casa Efésios capítulo 3, versículo 11 a 12. Também vai ajudar. O outro sentimento, que é o último, quando você olha para a cruz, o que é que vem para ti? Ele pagou um preço por causa de mim. Alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgata muitos. Põe-me NTLH. A palavra resgate, vamos ver como é que foi aqui. NTLH. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muita gente. Noutra versão diz para resgatar, é tipo pagar o preço. Ok, Apocalipse vai colocar bem. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. 5:9. Eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto, na cruz. E por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Então quando tu olhas para a cruz, diz, alguém comprou. Alguém pagou o preço por causa de mim. Diz, por causa da tua morte, diz, compraste para Deus. Então a cruz, quando tu olhas para a cruz, diz, alguém pagou o preço por causa da minha vida. Não houve negociação, ela aceitou o preço que o diabo apresentou a Deus. Se tu queres então resgatar essa humanidade, dê-me alguém. Deus não poupou, disse, deu o seu filho. Virou-lhe as costas na cruz. Cristo disse, por que tu me abandonaste? Ele sabia que eu tenho que pagar o preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20. Pois ele os comprou, pagou um preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Diz, ele, põe-me a CF aqui. A CF coloca bem. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem. Diz, você foste comprado por um bom preço. Então, quando tu olhas para a cruz, diz, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço para ti. A tua mãe não poderia pagar esse preço. O teu pai não poderia pagar esse preço. O teu pastor não poderia pagar esse preço. Só Jesus pagou esse preço. Alguém pagou um preço. Então permita que o teu corpo glorifique ao Senhor. Permita que as tuas ações glorifiquem ao Senhor. Alguém pagou um preço por causa de você. Estou a correr. Agora, o que a ressurreição diz para você? O que quando falam Jesus ressuscitou? O que significa para ti Jesus ressuscitou? Para que sim? Sim, ressuscitou. E depois? Qual é o impacto espiritual da ressurreição de Jesus? Eu disse, você não profundo, mas tão liso. Porque tenho ainda mais 20 minutos da minha pregação, da segunda parte da minha pregação. Primeira imagem que eu tenho sabe quando Jesus ressuscita? Quando a Maria veio para lhe tocar, disse, não me toca ainda. Sabe o que Jesus tinha que fazer? Ele tinha que subir ao céu para apresentar o sangue, porque quem levava o sangue ao lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. O sangue nunca era para a pessoa que vinha entregar o sacrifício para ser perdoado. Falar sobre o sangue de Jesus. Eu sei que
A forma como é pregado o sangue de Jesus, às vezes me incomoda. Tipo que o sangue era para nós. Não, o sangue era para Deus. Quando a pessoa que pecava trazia o seu animal, o sumo sacerdote nunca lhe entregava nada. Ele colocava apenas a sua mão, transferia o seu pecado, toda a sua imundícia ao animal. Quando matavam um animal, quem levava o sangue no lugar santo dos santos? Era o sumo sacerdote, era para apresentar a Deus. Agora eu ouço muito, sangue de Jesus cobre o meu carro. Sangue de Jesus seja tapete para mim. Não sei qual é o enquadramento que vocês fazem do sangue. Me incomoda muito. É tipo colocar pomba, falar pomba é Espírito Santo. Entenda o que eu disse. Desceu como pomba, não é pomba. O Espírito desceu como pomba. Não disse que o Espírito Santo é pomba, não é. Só desceu como uma pomba desce. A imagem que João disse, como uma pomba desce. Realmente o sangue de Jesus tem poder. Mas a forma como você usa o sangue de Jesus é que me incomoda um pouco. Sangue de Jesus para os teus pés, sangue de Jesus no teu, como sirva como tapete. Mas era mesmo para isso que era sangue de Jesus. Qual é o conceito de sangue que você tem? Esse sangue que Deus não me purifica. Vai te purificar. Oh, meu Deus. Purifica o meu negócio. Ok. Eu acho que devemos estudar um pouquinho sobre o sangue de Jesus. Porque a forma como aplicamos o sangue de Jesus me incomoda no espírito. Me pergunto sempre. Porque também cresci nessa base pentecostal. Cresci nessa matriz de colocar sangue em tudo. Na comida coloco sangue. Tudo fazia com sangue. Não é mau, mas se nós estudarmos bem mesmo acerca do sangue de Jesus, nós vamos notar que o sangue de Jesus não foi basicamente para isso. É claro que você vai usar a ideia de quando Moisés lhe mandaram colocar sangue nos portões que a cada pessoa. Ok, é uma imagem apenas do real sentido do sangue de Jesus. Mas eu acho que já preguei sobre o sangue de Jesus. Já preguei. Mas vamos reforçar mais, amém? Não quero trazer confusão na tua mente. Só quero que a gente pense junto. Para que era usado o sangue? Vamos começar no Antigo Testamento até o Novo Testamento. Qual era a necessidade do sangue? Qual era o impacto do sangue naquela pessoa que trazia o animal? Era para a pessoa que o trazia ou era o sumo sacerdote levar o sangue até o lugar santo dos santos para aspergir? Agora, como é que nós usamos sangue para tudo? Depois na nova aliança, em que Cristo já habita em nós. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, quais pertence a Deus. Ok, eu falava sobre a ressurreição. A primeira imagem que vem para mim é aquilo que eu já falei há pouco tempo, mas vou repetir. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é um novo registro. Diz: quem está em Cristo, nova criatura. É um novo registro. E Colossenses diz isso muito bem. Ele nos apresentou perante a Deus, inculpáveis. Nunca cometeram nenhum pecado. Sabe, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, Deus apaga totalmente o teu passado. Há um novo registro acerca de ti. É difícil acreditar isso quando você... É por isso que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura. Porque como é que alguém que matou, fez tudo, já não tem registro do ontem? Só apenas o que conta é hoje para frente. É difícil aceitar isso numa mente natural. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Aprenda a perdoar os outros. Olhe as pessoas na forma como Cristo lhes olha. Não na forma como você quer lhes... Entenda, você também comete erros. Sabe, há pessoas que não perdoam os outros. Eu nunca vou lhe perdoar. Eu não lhe aturo. Não. Se Deus não te aturasse como você faz as coisas, não seja santo pelo seu próprio esforço. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, ou nele habitasse. Versículo a seguir. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como os que estão no céu. A vós também que noutro tempo eres estranho, inimigo do entendimento, pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O que a ressurreição mostra para mim? Deus, Jesus me apresentou santo, irrepreensível e inculpável perante Deus. Imputou sobre mim o dom da justiça. Diz, aquele que não conheceu o pecado, lhe fez pecado por mim, para que nele eu fosse chamado justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, lhe fez pecado no meu lugar. Recebeu a minha natureza, a minha identidade, para me apresentar perante Deus, santo, inculpável, irrepreensível. Meu amado, a forma como eu te olho não é a forma que Deus te vê. Deus te olha nessa identidade que Cristo lhe apresentou na ressurreição. Eles são santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A segunda coisa que eu disse que não vou tão profundo era que livre acesso ao céu para aqueles que morrem em Cristo. A ressurreição é o livre acesso. Dá a firmeza, a garantia do livre acesso ao céu para aqueles que morrem em Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 52. Abriram seus sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Porque quando Cristo ressuscitou, versículo a seguir. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Abraão entrou, Moisés entrou, Elias já estava lá, Eliseu entrou, a Ana, Samuel entraram. Todos aqueles santos da antiga aliança, todos entraram. Na ressurreição levou todos. Diz, encontraram muitos. Oh, Enoque. Não é Moisés? Moisés. Você se pergunta, como é que Jesus, quando na Monte de Transfiguração, Moisés aparece? A minha pergunta nunca foi Jesus. Como é que Pedro sabia que aquele era Moisés? Como é que Pedro soube que aquele é Elias? Se você vê o tempo que Pedro nasceu, o tempo de Elias, não é dias, nem meses, nem anos. São séculos. Mas pela revelação do Espírito, ele olhou e disse, aquele é teu Elias. É o titio. E uma das coisas que eu amo em Pedro, quando ele contempla a glória de Deus, ele se esquece. Disse, mestre, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E vocês vão ficar aonde? Sabe que quando você contempla a glória de Deus, você se esquece. Você se esquece, você não sabe mais. Não, tudo que eu quero é Deus. Você se esquece da hora de orar, da hora de servir os outros, porque a glória de Deus é tanta para ti. Diz, mais vale Deus estar ali. Tudo que eu quero é guardar a obra de Deus. Ele se esqueceu. Ele se esqueceu, não sabia que não. Tem que ser 4 tendas ou 6, porque era Pedro, Tiago e João que estavam lá em cima. Tem que falar, não, vamos fazer 6 tendas aqui. Uma para você, outra para Elias, outra para Moisés, outra para mim, outra para o Tiago. A última coisa que eu escrevi rapidinho. O que a ressurreição traz para mim? Garantia eterna do poder de Deus sobre nós. Sabe, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo entre os mortos se habita em ti. Essa é a maior revelação que eu já tive em toda a minha vida. Romanos, capítulo 8, versículo 11. É a maior revelação do poder de Deus. Portanto, agora nenhuma. 8, 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificaram vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Esse versículo mudou totalmente a minha vida. Quando eu olho, diz o Espírito que tirou Cristo entre os mortos. Ou seja, o Espírito que deu vida em algo que não tem vida. O Espírito que deu vida em algo que já não tinha como ter esperança para viver. E se esse Espírito habita em mim, não há nada que em mim vai ficar parado. A garantia eterna do poder de Deus.
é saber que o mesmo Espírito que tirou Cristo entre os mortos, entenda, se Jesus não ressuscitasse, a salvação seria nula. Agora, imagina o investimento que Deus fez para tirar ele lá. Eu disse, esse mesmo investimento coloquei dentro de você. Esse versículo, é a mesma coisa que me faz quando olho para o diabo e disse, diabo, tu não vais me vencer. Porque se você não venceste esse Espírito que tirou Jesus lá, também tu não tens como me vencer. Se tu não conseguiste lhe impedir para ressuscitar, também não tens como me impedir de eu te vencer. É um versículo simples, mas guarda muita coisa dentro dela. Tão simples, mas tão profunda. De se o mesmo Espírito que tirou Cristo dentre os mortos habita em ti. A questão é aceitar, habita ou não. Agora, eu quero falar em 15 minutos. Você tem que terminar. Do nosso tema. Nós estamos a falar de um tema. Orações insistentes. Orações insistentes. Dê-me só uma cadeira. Não, a tua não. Dê-me uma cadeira que está comigo. Traga-me só essa. Orações insistentes geram resultados permanentes. 1 de Reis, capítulo 18. Vai te ajudar muito. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei a chuva sobre a terra. Esse versículo guarda muita, ou seja, resume a vida de muita gente. Deus está a dizer para Elias: apresenta-te a Acabe, eu é que vou mandar a chuva. Entenda, toda a intervenção de Deus na terra requer a intervenção do homem. Ou seja, Deus para operar na terra requer que o homem o chame para que opere. A terra nunca foi feita para Deus. Diz, a terra deu aos filhos dos homens. O céu é para mim. Júlio, senta. Eu quero ensinar algo sentado. Porque muitas das vezes esse versículo nos escapa muito. Deus me disse que eu vou ser grande. Ponto final. Não, a tua grandeza depende também da tua mão. Deus me disse que eu vou viajar. É apenas a fotografia da tua viagem. Mas para materializar essa viagem, requer também a tua mão. Deus está a dizer para Elias: vai a Acabe, se apresenta, que eu vou fazer cair a chuva. Mas ele sabia, a chuva não cai sem um homem intervir. Disse: vos dei a chave, o que você abrir na terra. As chaves do céu não estão no céu, estão aqui na terra. O que você não abrir não vai se abrir. Elias, eu tenho a pretensão, tenho a vontade para que caia a chuva. Esse é o meu plano. Mas na terra eu não tenho como intervir se o homem não entrar em cena. Até ali estava tudo bem. E Elias sabia como é que Deus funciona. Sabia como é que Deus faz as coisas. Por mais que Deus te prometa alguma coisa, saiba, o motor de busca dessas coisas chama-se joelho no chão. Nunca te esqueça disso. Tudo que Deus pode te mostrar é visão. Por profecia, por sonho, o motor de busca chama-se joelho no chão. Elias disse ou seja, Elias tomou a decisão. Ok, vou lá. Começou a ir. Encontrou um dos seus servos. Disse para ele: diz na Acabe, estou aqui. Disse: epa, Elias, eu te conheço. Você vai estar aqui hoje, vai desaparecer. Você vai me trazer para o mano rei. Ele diz que estou aqui. Houve aquele desafio com os profetas de Baal. Venceu tudo, mas não é ali a minha questão. No versículo 40 ou 41, no mesmo versículo. Então Elias disse a Acabe. Primeiro Deus lhe disse: vai chover. Ok, no lugar secreto Deus te confirma uma palavra. Ou seja, nunca proclama ao público aquilo que Deus nunca te confirmou também no secreto. Nunca vai ao público: não, o Senhor vai te abençoar. Foi Deus que te disse isso no privado. Tudo que você quer proclamar ao público, busca-o no secreto. Elias chegou para Acabe e disse: Acabe, se prepara, come e bebe, porque eu estou a ouvir um ruído. Não ouviu. Você está dependendo daquilo que Deus lhe falou. Porque há um ruído de uma abundante chuva. Até aqui está bonito, tá bom.
Agora, o versículo a seguir. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos. A minha pergunta, quando Deus lhe disse que vai chover, ele disse que Elias, quando tu chegar lá, coloca o teu rosto assim, ora. Não lhe disse nada. Só lhe disse que Elias se apresenta, vai chover. Meus amados, as orações insistentes é que produzem milagres na terra. Sabe qual é o nosso grande problema? Desistimos muito cedo. Se você não aprender a prevalecer na oração, você vai viver por coitado, quem vai me ajudar? Todo mundo, ninguém me... Não. Aprenda a prevalecer na oração até gerar resultado para você. Às vezes, quando você lê esse versículo, tipo que o que Elias fez aconteceu em 2 minutos. Disse Acabe, vai, mas ele subiu logo ao monte, sabe? A intervenção de Deus depende que um homem ora aqui na terra. Entenda só, a Bíblia diz assim, amém aquilo, Salmos capítulo 2, diz assim, pede-me as nações por herança, eu te darei. A minha pergunta é, se Deus amou o mundo de tal maneira, já morreu, o que eu tenho que lhe pedir nação que ele quer salvar? Até a salvação dos pecadores requer que um homem ore para que eles venham. Deus disse, pede-me as nações, mas vou te pedir para quê se você tem desejo de salvar eles? Já morreste mesmo por ele. Versículo a seguir. Disse ao seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele voltou, então disse ele, volta lá 7 vezes. Tipo que o que aconteceu aqui tipo, é 1 minuto. Vai, não vi nada. Vai. Não. Às vezes, eu amei aquilo que o pastor Delson disse. Nós simplificamos, acho que usou um termo tipo simplificamos em pouco tempo aquilo que levou tempo para acontecer. Exatamente. Diga. Não, lemos muito rápido aquilo que aconteceu devagar. É que nós falamos tipo que aconteceu rápido. Não aconteceu assim. Eu amei acho que é o Derek Prince, que escreveu no seu livro, disse, isso pode ser dias, horas. A Bíblia não diz quantas horas foi. Não diz que foi 1 dia ou 2 dias que foi isso. Só diz que mandava o seu servo. Tipo que aconteceu rápido. Vai, não está chovendo nada. Meus amados, milagre produz. Milagre você tem que produzir aquilo. Nem todo milagre demora 1 dia. Nem todo milagre demora 1 mês. A milagre vai te demorar 1 ano a orar constantemente. Se Elias não orasse, é tipo Deus mentiu. Deus não mentiu. Mas Deus é que disse que vai chover. Não era só questão de parar. Ele já disse, Deus não pode mentir. Não é homem para que minta. Não se esconde por detrás dos versículos. Se esconde por trás da oração. Nós se escondemos por detrás de alguns versículos para nós não orarmos. A única coisa que você nunca pode entregar a alguém chama-se tua oração. Não aluga ninguém para orar por ti. Uma vez uma irmã, nada, ela te disse, tenho meus pastores que oram por mim. Eu mando meus dízimos, eles oram por mim. Eu gostaria de ter pessoas que... Você pensa quando mandaste o dízimo, não olha bom, não sambela ngate. Quer dizer, vai gastar teu dinheiro e dizer que, mãe, esse dia Deus está me falar. Minha irmã, a única coisa que você nunca pode delegar para alguém fazer por ti chama-se tua oração. Eu posso orar por ti, mas as palavras que você vai usar na tua vez não são essas que eu vou usar. Só você sabe a dor que você tem para que aquilo se concretize. Eu posso orar, interceder por ti, mas as tuas palavras Deus precisa ouvir. Meus amados, a Bíblia diz que Elias colocou o rosto no chão. Colocou entre os joelhos. É assim. Disse, não está chovendo não. Mas Deus é que... Já lhe disseram que vai chover. Mas ele sabia, se eu não orar, por mais que Deus disse. Orações insistentes. Não para de orar. Enquanto aquilo que Deus colocou no teu espírito ainda não se realizou. Aquilo deve te incomodar, como Paulo disse, os filhos que eu gerei com dores de parto.
Sabe, estás a lavar louça, aquilo vem na tua mente. Barabachata, lecapá. Estás a varrer, aquilo vem na tua mente. De novo. Estás a banhar quando vem na tua mente. Aquele vício está a demorar. Remaiando chaya. Manda caia masoto. Estás no táxi quando aquela imagem vem. Desistiu de mim, não está a me ligar mais. Estava já para a apresentação. Maroboxanda. Menda caia masoto. Meus amados, se você não orar, aquele casamento vai desaparecer. Como se fosse Deus nunca te disse. É que você disse, Deus me falou. Estamos num grupo de oração. Disse que é Ele. Mas de repente ele mudou de ideia. Agora, como lhe fazer mudar de ideia? No lugar de oração. Orações insistentes geram milagres permanentes. Resultados permanentes. Elias disse, vai de novo. Nós desistimos muito cedo. Já orei, Deus é que sabe se vai fazer. Você nunca vai me ouvir falar isso. Nunca falar, Deus é que sabe. Nunca, 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 nunca. Vou continuar a orar. Diz, apresenta-me as tuas razões. Diz, vamos entrar em disputa. Apresenta-me as tuas razões. Elias disse ao homem, vai de novo. Meus amados, aquele emprego que está a demorar 2 anos, é porque você desistiu muito cedo. A oração responde a tudo. O céu está aberto para respostas. O céu está aberto e preparado para respostas. Nunca desista, nem que o medo te diz, isso é impossível. Mas você acredita, aquele que me chamou é fiel para produzir esse milagre. Uma vez eu estava assistindo um vídeo a uma irmã que ficou 25 anos. Aos 50 anos ela gerou, sempre dizia, eu vou nascer. Quando o médico disse que já não disse, eu vou nascer. Não desista. Não desista muito cedo. Orações insistentes, insiste naquilo. Permanece naquilo. Que a tua mente seja a desejar aquilo totalmente. Elias disse, vai de novo. Aquele que me prometeu não pode me mentir. Mas a sua intervenção aqui na terra requer que um homem ore. Eu gosto de uma história em Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor então teve um sonho um dia. Disse, olha, eu quero que alguém interprete meu sonho. Diga-me o que é que eu sonhei, depois interprete. Chamou todos eles, magos, astrólogos, todos eles que estavam no reino. Ninguém conseguia interpretar. Disse, não, rei, conta-nos, vamos interpretar. O rei disse, não. Eu quero que você diga o que é que eu sonhei, depois interpreta o meu sonho. Daniel ouviu aquilo. Sabia que ele também já fazia parte dessa lista então das pessoas que vão morrer. Entre a minha morte e a minha vida, o que me separa chama-se oração. Entre eu aceitar a morte ou viver, a única condição que eu tenho chama-se a minha oração. Daniel disse, olha, Arioque, fala com o rei, que nos dê só um tempo. Eu e nossos amigos, vamos orar a Deus. Aquele que revela mistério, vai nos revelar. Existe um momento que você diz, Deus, aqui não é para receber não. Aqui não é, não. Então, há coisas que Deus queria fazer em 2030, mas a tua insistência, a tua permanência. Toma só, toma. Você não se lembra a história quando Jesus conta em Lucas capítulo 18? É uma história muito boa. Diz, havia uma senhora que tinha um problema com o juiz, que não lhe fazia justiça. Mas todos os dias a senhora ia para lá. O juiz olhou para ele e está me importunando toda hora. Disse, vou lhe fazer justiça. Deus, Ele sabe tudo, mas também quer saber através de ti. Não, Deus já sabe tudo, vou orar mais para quê? Se Jesus Ele próprio orou, mesmo sabendo que Ele é filho de Deus, mas na natureza como um homem, disse, aqui na terra, para você vencer, é oração. Não viva como se Deus não existisse, meu irmão. Deus é que sabe, Deus vai fazer. Aprenda a orar pelas coisas, senão você será vítima das coisas. Não seja vítima.
Seja o ator da sua própria vida. A mudança que você quer, a sua distância é a tua oração, a tua disciplina e o teu trabalho. Disse ao servo: sobe agora, olha para o lado do mar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse a ele: volta lá 7 vezes. Imagina, sempre que ele vinha, Elias, e logo até Xandalama supramanda. Volta mais na consulta, o médico disse: o espermatozoide está mesmo morto do teu esposo. 10% apenas. Não tem como. Volta lá de novo. Não fica cansado. Quando vais no médico, vai com ânimo. Disse nada. Disse: médico, tá bom. Vou voltar de novo no meu quarto. Deus do meu secreto vai me responder. Tu tens um Deus que responde oração. Tu és um Deus que muda a situação. Orações são investimento no espírito. Nenhuma oração apodrece. Se existe homem na terra que ora, porque existe um Deus no céu que responde. O que roubou a tua alegria? Rouba aquilo na oração também. Permaneça a orar constantemente. Seja como a Ana. Não se habitue com o problema. Disse: vamos todos os dias, vamos lá todos os dias. Mas hoje não vou voltar. Elcana volta com a Penina, não faz mal, me deixam só aqui. Toda hora, não se habitue com o problema todos os anos, mesma coisa. Se você quer ter resultado diferente, muda a forma de orar. A tua forma de orar está a ser a mesma, também terás os mesmos resultados. Associa Deus nesse problema. Reclamar não muda Deus. Lamentações não muda Deus. Deus responde a fé e a tua oração. Estou cansada, já não sei o que fazer. Você pensa que Deus vai falar: ele senti pena e vou lhe ajudar. Se fosse assim, muita gente até nem viria mais na igreja. É só você começar a meter com a cara de Aprenda a estar dessa posição. Pelo meu emprego, pelo emprego da minha mulher, pelo emprego dos meus filhos, pela saúde dos meus filhos, pelo casamento da minha filha. Você se coloca no chão. Não importa quem é bruxo, não importa. Diz: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Diz: Elias, o homem segundo as paixões da carne como nós, orou para que não chovesse. Disse: não choveu. Na tua família, o que está a faltar é uma intercessora como você. Na tua família, o que está a faltar é um intercessor como você. Alguém que diz nessa família, fala que você não é cristão, mas ninguém vai morrer desempregado. Entenda, Deus está à procura de pessoas assim, ousado na oração, a desafiar principado e potestade da família. Elias disse: Deus já me mostrou que a chuva vai cair, já vi. Deus não pode mentir, mas também sei como é que funciona as regras do céu, os protocolos do céu. Nada cai do céu se o homem não intervir. Elias se colocou a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Disse: vai de novo. A orar, vai de novo. Eu estou a crer que isso vai cair. A orar, até que a nuvem se formou no tamanho de uma mão. Disse: já vai cair chuva. Não sei quem desistiu da orar. Desististe por quê? Desististe muito cedo. Por que desististe? Ninguém me olha, ninguém me chama. Estou há tanto tempo, só me chama homens casados. Procura homens solteiros no espírito. Só homens casados. Então, espera. Assim, quando você vem contando um pastor, eu só vou orar. Agora, a outra parte se coloca de joelho no chão. O que eu não gosto é a pessoa me trazer um sujeito de oração, ele próprio não ora. Não sou teu depósito de sujeito. Coopera comigo também. Se coloca também lá a orar por isso. Porque nós fizemos aqui: pastor, não está passando nesse dia. Tipo, pastor, estás a orar? Tipo que eu oro quando você me fala. Não. Eu estou a orar, mas também quero a tua participação nessa oração. Gera o teu milagre de joelho, meus amados. Não desista fácil. Oração paga bem. Não desista fácil.
Não há nenhum dossiê que você não pode mudar no lugar de oração. Não há nenhum dossiê. Pode te levar tempo, mas continua. Pressiona, pressiona, continua a pressionar. Mesmo que é pesado, continua só a empurrar. Um dia você vai notar, andaste muita distância. Você nem deixa conta que avançaste muito e as coisas já estão a acontecer ao teu favor. Elias sabia, se eu não insistir aqui, nada vai acontecer aqui. Se eu não me levantar aqui, nada vai acontecer aqui. Moyo kilo sam, moyo kilo sam, moyo kilo sam. Moyo kilo sam, moyo kilo sam, moyo kilo sam. Existem coisas que os médicos podem resolver. Existem coisas que o chefe de Estado pode resolver. Mas existe coisas que só Deus pode resolver. Existem coisas que o teu tio pode resolver por ti. A tua mãe pode intervir, também está resolvido. Mas existem coisas que só Deus no céu pode resolver por ti. Não delega o teu destino a ninguém. Se coloca na brecha acerca do teu destino. A vida que você quer que os teus filhos possam viver amanhã, aprenda a investir isso na oração. Não espera que no médico me diz, olha, tu a notar o teu filho tem um problema. Não. Que o médico não te surpreenda, você no espírito já recebe isso. Dizia meu irmão da igreja, disse para mim, pastor, de repente vi o meu filho estranho. Comecei a orar, disse, alguma coisa entrou na nossa casa. Tem que ser um pai, uma mãe que diz, meu filho não está ali, vai bem. Você sabe que eu conheço o choro do meu filho. Esse choro aqui, alguma coisa entrou na minha casa. Você dorme tipo tem razão. Você dorme tipo tem razão. Tem que ser um pai quando entra em casa, chama todo e diz, olha bem, eu te ondei. Como é que está esse miúdo? Vem esse, está tudo bem? Alguma coisa quando não está bem, você pai, você mãe. Há coisas mesmo que a febre está 38, diz, antes de ir no médico, deixa eu declarar a palavra sobre ele. Não leva logo no médico, não coloca a tua esperança nos médicos. Coloca a tua esperança no Senhor. Deixa ainda, vamos orar primeiro. Vamos colocar ainda mão primeiro nisso, depois vai. Aqueles CV que estão a rejeitar, às vezes é necessário lhe colocar na oração esse CV. E colocar no altar de oração, diz, 30 dias, eu e você CV. Deus que responde com fogo vai responder isso. Até quando adiar o teu futuro? Está te doer, tá bom, mas continua. Está doer, continua a orar. Insiste na oração. Insiste, prevaleça na oração. Diz, há certo tipo de espírito que só sai com jejum e oração. Cristo foi claro, disse, existe espírito, não sai com olhada, não sai que vai, diz, sai com jejum e na oração. Cristo diz, há certa categoria, quer dizer, nem toda a categoria do espírito sai. Não, ele diz, há certos espíritos, não é sai, é mesmo tirar tempo de orar e jejuar. Diz, há certo tipo de espírito, só saem com jejum e oração. Porque existe categoria de espírito. Nem todo espírito sai porque você vieste na igreja. Há outro mesmo na igreja que está te acompanhando. Até você dizer, não, um jejum de 3 dias. Vou tratar dessa situação. Enquanto existir o homem que ora, existe um Deus que responde. Insiste nas tuas orações. Naquele dossiê, vem, vamos, se você já oraste assim sozinho, vem, vamos nos juntar, oração corporativa, vamos nos juntar, vamos orar, mas nunca podemos desistir. Eu digo sempre, vão me encontrar, morreu porque estava a subir na vida, do que morreu porque tinha medo de subir. Nunca para a olhar, se o vento ficar bom vai dar, com ou sem vento avança,
Vão falar, não, ele morreu porque estava a tentar, não é porque morreu porque olhava quem vai me ajudar. Estava aquele homem, quando Jesus chegou, ele contou 38 anos. Quem ser curado começou a falar, olha mestre, eu mesmo tento. Não estão a te perguntar isso. Está vendo quando você demora tanto num problema? Sempre, nem te perguntaram sobre o problema, queres falar do teu problema. Eu mesmo, ninguém te perguntou porque não estás casado. Os homens não entendem, não te perguntaram isso. Te perguntaram se está tudo bem. É que você pensa quando todo mundo te pergunta, está sempre a te perguntar do problema. Porque é que o problema já... Elias sabia, Deus deu a promessa, haverá chuva, mas eu tenho que produzir essa chuva no meu espírito. Eu não sei quanto tempo vai te levar para você resolver isso, mas uma coisa é certa, haverá resposta na parte do Senhor. É só você não desistir. Ora constante e insistentemente até ver aquilo acontecer. Até a salvação de alguém. Paulo está a falar assim, para que Cristo se formasse até a vocês, tem que orar com dores de parto. Paulo está a dizer para que Cristo se formasse. Quer dizer, era necessário para Cristo se formar no corpo, ou seja, no espírito de alguém. Paulo tinha que orar constantemente. Há uma grande porta se me abriu, Paulo disse, mas estou a ver muitos inimigos. Avança ou não avança? Disse, avanço. Mas para isso tenho que orar. Eu estou à procura de candidatos que vão dizer, eu quero dar certo na vida. A minha vida deve dar certo. Os candidatos para a sua própria vida. Porque há pessoas que desistiram da própria vida, desistiram de tudo. Desistiu mesmo. Meu amado, nunca, mas nunca desista. Desistir nunca na vida. Por mais que a pessoa te ameaça de dia, aqui ninguém me vence. Lhe fala, ou você, ou eu não exista. Mas enquanto eu viver, eu vou te combater até a morte. Ah não, eu já comi. Tá bom, o teu currículo de comer pessoa, tá bom. Mas enquanto eu não morrer, engana eu e você. Eu e você. Continua a fazer o que estás a fazer, mas um dia eu vou te surpreender. Um dia eu vou vencer essa batalha. Não será por força nem por violência, será pelo Espírito do Senhor. Alguém está disposto a orar comigo 5 minutos? 5 minutos só por causa daquela situação. Só 5. Mas ora de forma fervorosa. Eu não vou colocar palavras na sua boca porque eu não conheço bem a situação. Mas se você falar com Deus, quem sabe é hoje o céu que vai abrir. Quem sabe? Quem sabe será na tarde de hoje. Quem sabe é hoje. E se não for hoje, continua amanhã. Se não for amanhã, continua depois da manhã. Se não for essa semana, continua na próxima semana. Mas enquanto o céu não se abrir, não para de orar. Ore, ouse orar até o céu dar a chuva para você. Produza a tua chuva hoje. Qual é a chuva que você quer produzir na tua família? No teu corpo, qual é a chuva que você quer produzir? Estamos a orar em nome de Jesus.